O Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. A Alemanha protesta contra desmatamento e suspende verba para projetos na Amazônia. O governo vai enviar ao Congresso proposta para incluir capitalização na Previdência. Retomadas as obras de revitalização do Vale do Anhangabaú. Na série Cidade em Movimento, vamos mostrar as opções de transporte para quem deseja se livrar do carro e dos meios tradicionais. Protesto em Lisboa contra a reunião da extrema-direita europeia. E no esporte, os destaques são: nos Jogos Pan-Americanos, o Brasil vai garantindo o segundo lugar no quadro geral de medalhas. Clássico Sansão pelo Campeonato Brasileiro. Num jogo de 5 gols, o tricolor vence o Peixe no Morumbi. Olá, boa noite. A Prefeitura de São Paulo reiniciou hoje as obras de revitalização do Vale do Anhangabaú, no centro da cidade. A retomada aconteceu depois que o Tribunal de Justiça do Estado cassou uma liminar que paralisou os trabalhos durante uma semana, a pedido da Associação Preserva São Paulo. A entidade alegou que a Prefeitura não discutiu o projeto com a sociedade e não realizou estudos de impacto ambiental e do patrimônio histórico, o que é contestado pela Prefeitura. No comando de uma escavadeira, o próprio prefeito de São Paulo quis participar da retomada das obras no Vale do Anhangabaú. A decisão foi divulgada ontem à noite pelo presidente do Tribunal de Justiça, que considerou a paralisação uma ameaça à economia pública. O trabalho ficou parado durante 7 dias por ordem da própria Justiça de São Paulo, que tinha aceitado o pedido da Associação Preserva São Paulo para embargar o projeto. É uma obra desnecessária, porque não precisava destruir tudo para fazer tudo de novo. Afora todas as irregularidades no procedimento da Prefeitura, não é só por isso. O motivo principal é que existe o sério risco de contaminação da água. Isso ocorreu em locais semelhantes em outros países. É um tipo de obra que não é realizada em países tropicais de clima quente por conta disso e por conta também de risco de propagação do mosquito, da febre amarela e da dengue, o Aedes aegypti. Todas as licenças foram feitas, o projeto foi aprovado por unanimidade pelos órgãos de proteção do patrimônio, tanto municipal quanto estadual. Apresentamos ao Tribunal de Justiça cópia de ata de audiência pública em que o diretor desta associação esteve presente em 2015, ou seja, demonstrando a má-fé da associação ao pleitear no juízo de que não havia tido nenhum tipo de discussão pública, já que ela mesma esteve presente, como mostra a ata da reunião. Pelo projeto, o Vale vai ganhar fontes, esculturas, cafés e um grande espaço de convivência. A expectativa é que o paulistano não apenas passe por lá, mas pare para aproveitar a área de lazer. O Anhangabaú, que nós estamos trabalhando, é para mudar o conceito do projeto. Hoje era um espaço de circulação das pessoas e com o novo projeto a gente tende a trabalhar no sentido de que as pessoas permaneçam aqui, que elas venham no Anhangabaú por conta das fontes, por conta dos equipamentos que nós vamos ter aqui. A gente está falando de banca de jornal, equipamentos culturais, cafés e restaurantes. Elas permaneçam aqui e sejam um ponto turístico de atração e de desenvolvimento econômico para a região central. Hoje mais ninguém mora nesses prédios todos que ficam em volta do Vale do Anhangabaú. Eles são apenas comerciais. E o mesmo se repete em grande parte do centro, que por causa disso fica deserto no fim do horário do expediente. E isso sem falar nos outros imóveis públicos e privados que estão abandonados. Com projetos como esse aqui do novo Vale do Anhangabaú, o que a Prefeitura quer é estimular as pessoas a voltarem para o centro, para passear e também para morar. Não é só essa obra, é um conjunto de obras que estão sendo feitas aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, que tem o objetivo de ativar mais ainda a questão do turismo e de atividade econômica, reforçando a vocação do centro para ser adensado, para que mais pessoas venham morar nessa região. Este é o movimento que a Prefeitura está fazendo com esse conjunto de investimentos. As relações familiares estão mudando e para melhor. A paternidade representa cada vez mais estar presente no cotidiano dos filhos e criar uma relação de qualidade. A mão que acaricia os cabelos de Valentim todos os dias é a do pai. A paternidade traz um lance de aprender com as pequenas coisas e com o dia a dia mesmo. Por escolha da família, o pai e a mãe deixaram os empregos, abriram a própria empresa quando o pequeno chegou.
Então isso que a gente faz agora, eu acho que é para colher fruto no futuro desse vínculo, assim. Tem um vínculo de confiança, de amizade, sabe? Tipo, o máximo que der, pelo menos. Tanto que decidiram repetir a dose. E há 13 dias nasceu Lola. Todas as tarefas e cuidados com os filhos são responsabilidades iguais, do pai e da mãe. Eu acho que são os relacionamentos saudáveis, né? Você fica mais próximo do outro, é o contato, é o diálogo, é como a gente se desenvolve, a gente cresce. O tempo que Chamil tem com o filho é o sonho de 97% dos pais. 2 em cada 10 não queriam nada além do que estar mais presentes na vida familiar. É o resultado de uma pesquisa feita com 1.600 homens. 20% deles gostariam de participar da educação, 14% das brincadeiras das crianças. E apesar de não ser tão comum, 16% dos pais afirmam que deixaram o mercado de trabalho para passar mais tempo em casa. Para esta antropóloga, ter homens vestindo a camisa da paternidade não é um fenômeno novo, mas crescente e muito benéfico. As tendências em torno da paternidade hoje acompanham esse leque de mudanças e de diálogos que muitos movimentos sociais têm feito, né? E que a sociedade tem feito e olhado de maneira mais atenta, né? Acredito que a sociedade ganha integralmente com isso. Se estar presente é o presente para muitos pais, Chamil está satisfeito com o pente e cada carinho que recebe de Valentim. Para ele, é Feliz Dia dos Pais todo dia. E a paz, amor. Movimento fraco no comércio na véspera do Dia dos Pais. Segundo o levantamento, as vendas para a quarta data comemorativa mais importante do varejo devem crescer menos do que nos anos anteriores. Ruas cheias na 25 de março, tradicional centro popular da capital paulista, mas poucos presentes nas mãos. As vendas deste ano do comércio devem crescer menos que em 2018. É o que revela uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A entidade projeta uma alta de 2,1% na data, abaixo do avanço registrado em anos anteriores. Segundo a pesquisa, do total de vendas, 40% ficarão com os supermercados, seguidos por utilidades para o lar e eletroeletrônicos e por roupas e calçados. Apesar do menor crescimento, a Confederação estima que a data irá movimentar mais de 5 bilhões e meio de reais, ou 4,5% do faturamento esperado pelo setor em agosto. Por causa da crise, graças ao comércio eletrônico, o brasileiro tem trocado os bicos pela venda de produtos e serviços pela internet. Segundo pesquisa de uma empresa de pagamentos online, em pouco mais de um ano, o número de novas lojas virtuais cresceu quase 40% no país. Daniel vende queijos, frios, geleias e cervejas pela internet. Há menos de um ano, decidiu montar esse comércio eletrônico depois de perder o emprego. Usou a experiência adquirida na empresa que trabalhava para ser dono do próprio negócio. Quando eu estava na indústria, eu tinha muito a parte de metas, já tinha meu escopo de trabalho definido, né? Agora no meu negócio, eu cuido não só das vendas, mas também cuido das negociações, parte financeira, parte operacional, a logística, que é a parte da distribuição. Levantamento feito por uma plataforma de pagamentos online aponta que nos últimos 12 meses, o número de abertura de novas lojas virtuais no Brasil cresceu 37,5%. Hoje já são 930 mil registradas, sendo que 8 em cada 10 são de pequeno porte, com até 10 mil visitas mensais. O e-commerce cresce 2 dígitos em média, vai crescer 15%. Uma das explicações para o crescimento do comércio eletrônico do Brasil é a situação econômica que o país vive. Com alto número de desempregados, muitas pessoas encontraram no e-commerce uma maneira de ganhar dinheiro ou aumentar a renda mensal vendendo produtos ou serviços. Só que não é tão simples assim. Sem planejamento, as chances do negócio não decolar são grandes. Primeiro, um plano de negócios. Segundo, entender uma necessidade clara no consumidor. Terceiro, construir métricas de controles onde você vai investir, onde você vai retornar, como você vai vender e para quem você vai vender. E no final, um controle e um gerenciamento. O baixo custo operacional também é um grande atrativo para quem ingressa no mercado eletrônico, bem mais em conta do que manter uma loja física.
O último balanço do IBGE revela que, atualmente, 24 milhões de brasileiros atuam por conta própria ou consórcio, sem ter empregados. É o caso da Gilcimara. Depois de 15 anos trabalhando com carteira assinada, há 2 anos decidiu trocar o salário mensal por lucro. Produz sozinha conteúdo para o mercado de turismo e vende pacotes para mulheres que viajam sozinhas. Elas se sentem mais à vontade, porque elas sabem que ali não vai ter nenhum tipo de abordagem de assédio. E aí vira um companheirismo e um grupo que elas se sentem mais segura. Então os nossos grupos terminam sempre com choradeira ou sempre com uma festa. E veja daqui a pouco, para comentar a série Cidade em Movimento e o uso das bicicletas e patinetes compartilhados, recebemos hoje o consultor e pesquisador de ciclomobilidade, Daniel Gucci. Vamos conversar também com o professor da FGV, Gessner de Oliveira, sobre os destaques da economia. E ainda, a Alemanha suspende verba para financiamento de projetos na Amazônia. Não sai daí que a gente volta rapidinho. A Alemanha decidiu suspender o financiamento de projetos de proteção ambiental na Amazônia, diante do aumento na derrubada da floresta. No total, 35 milhões de euros deixarão de ser enviados ao Brasil. A suspensão da ajuda foi anunciada pela ministra alemã do Meio Ambiente, Svenja Schulze. Ao explicar a decisão, a ministra afirmou que a política do governo brasileiro para a Amazônia deixa dúvidas sobre o compromisso com a redução nas taxas de desmatamento. Os projetos para a proteção da floresta e da biodiversidade poderão ser retomados no futuro, dependendo dos novos levantamentos. Os 35 milhões de euros que deixarão de ser aplicados nos projetos equivalem a 155 milhões de reais. No período de 12 meses, que terminou em julho último, a Amazônia perdeu mais de 5 mil quilômetros quadrados de floresta, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Isso significa um aumento de 40% em relação ao levantamento anterior. A divulgação desse dado provocou forte irritação no governo e acabou provocando a demissão do presidente do INPE, Ricardo Galvão. Antes da Alemanha, a Noruega já havia anunciado um corte de 200 milhões de reais nos recursos que repassa ao Fundo Amazônia, destinado à preservação ambiental. O governo vai enviar ao Congresso mais uma proposta de emenda constitucional, desta vez para incluir a capitalização no sistema de previdência. Milhares de fiéis participaram da Marcha dos Evangélicos em Brasília e a Anvisa estuda a regulamentação do cigarro eletrônico, produto proibido no Brasil. O ministro Onyx Lorenzoni anunciou que dentro de poucas semanas será encaminhada à Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição que institui a capitalização no sistema de previdência. A capitalização é uma espécie de poupança feita pelo trabalhador para garantir a aposentadoria e seria oferecida como uma opção para aqueles que não desejarem entrar no atual sistema. Milhares de pessoas participaram hoje da marcha pelo centro de Brasília, organizada por igrejas evangélicas. O presidente Jair Bolsonaro e alguns integrantes do governo compareceram ao evento, que contou com a presença de cantores evangélicos e trios elétricos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária defende a regulamentação do cigarro eletrônico. Atualmente, a venda desse produto é proibida no país, mas diversas marcas, todas importadas, podem ser encontradas no comércio. Especialistas alertam para os riscos que esse tipo de cigarro oferece à saúde. Na nossa última reportagem da série Cidade em Movimento, o tema é micromodal. Hoje, a Prefeitura de São Paulo assinou um decreto que regulamenta o uso de patinetes elétricos na cidade. O tamanho e a quantidade de rodas até varia. Pode ter guidão, pode ser no pedal ou elétrico. Opção de transporte não falta nesse pedaço da Avenida Faria Lima, na zona oeste de São Paulo. Para ir para o trabalho, essa é a escolha do Guilherme, o skate. Não curto muito pegar ônibus, metrô, porque eu acho mais style andar pela rua, mais saudável. Essa procura por uma vida mais saudável e sustentável chamou a atenção do mercado.
aumentou a oferta de aluguel de bicicletas e patinetes. O Felipe trocou os motores de combustão pelos elétricos. Primeiro que é muito mais legal, né? A gente se diverte muito mais do que entrar no ônibus. Segundo que o preço, ele não é tão caro. Como eu te falei, se eu pegar um Uber, ele sai mais caro do que eu pegar um patinete. Mas nem tudo são flores. Entre janeiro e maio de 2019, a cidade de São Paulo registrou 125 acidentes com micromodais, segundo o levantamento do Corpo de Bombeiros. A Prefeitura de São Paulo publicou no Diário Oficial um decreto que regulamenta o uso de patinetes elétricos na cidade. O serviço só poderá ser usado por maiores de 18 anos. O limite de velocidade máxima fica definido em 20 km por hora. A circulação só poderá ser feita em ciclovias, ciclofaixas ou ruas por onde a velocidade máxima seja de 40 km por hora ou nas ruas previstas no programa Cidade Aberta. O estacionamento dos patinetes deverá ser feito em bolsões definidos pela Prefeitura e as empresas ficam responsáveis por recolher os veículos que estiverem irregulares. O usuário, ele só vai ser multado se ele cometer algum tipo de acidente ou alguma destruição do bem público. Com relação a ele estar cometendo uma infração, andando na calçada, andando numa via onde ele não poderia estar transitando, quem vai ser autuado é a empresa. E a empresa, sim, repassa esse valor da multa para o usuário daquele momento. O decreto entra em vigor no dia 10 de agosto e as empresas têm 60 dias para se adequar. Por enquanto, esses novos modais são mais vistos no centro expandido de São Paulo. O desafio agora é oferecer infraestrutura para que essa seja realmente uma alternativa acessível para todos os públicos e em todas as regiões da cidade. Aqui na Zona Leste, dá para ver que a operação de aluguel de patinete e bicicleta ainda é tímida, mas avança. A gente tem operações na Zona Leste, tem operações na Zona Norte hoje, tem operações no centro expandido. Com o objetivo, obviamente, seria conectar todas essas regiões. A gente ainda não desenvolveu no centro da cidade a conexão entre a Zona Leste, a Zona Norte e o centro expandido aqui da Faria Lima por uma questão operacional. Nos últimos 10 anos, aumentou o número de ciclistas nas ruas. Diariamente, 107 mil pessoas fazem os trajetos sob duas rodas, inclusive nas viagens a trabalho. A última edição da pesquisa Origem e Destino do Metrô mostrou que a bicicleta ainda é usada por um público muito seleto. 90% são homens, entre 31 e 40 anos e sem carro. São Paulo hoje tem capacidade para ter pelo menos 1.500 a 2.000 quilômetros de vias dedicadas para uso de bicicletas. E isso faria com que a cidade tivesse, obviamente, uma outra cara e promoveria uma melhor distribuição do sistema viário, do espaço público viário para todos os outros meios de transporte, especialmente os modos ativos, né? Leandro mora em Mongaguá, no litoral sul, e trabalha aqui em São Paulo. Não abre mão da bicicleta. Costumo andar aqui com as bicicletas alugadas, né? Que aqui tem muito esse esquema que é bom. Mas lá na minha região eu tenho a minha bicicleta e eu costumo andar com ela por lá. O Fernando é fotógrafo e enxerga através das lentes uma São Paulo diferente. Adepto da magrela há 2 anos, costuma pedalar 250 quilômetros por semana. Para ele, a micromobilidade é a única opção. Eu transito muito rápido na cidade com a bicicleta, né? Não gasto nada, não poluo nada, eu sou bem mais feliz. Para comentar o avanço da micromobilidade e como ela impacta o cotidiano das pessoas e das cidades, recebemos hoje o consultor e pesquisador de ciclomobilidade, Daniel Gucci, e também vamos conversar com o economista da FGV, Gessner de Oliveira. Boa noite, senhores. Boa noite. Obrigada pela presença. Daniel, com todos esses novos modais, quais desafios acompanham toda essa transformação?
Olha, os desafios, em primeiro lugar, são, primeiro, de compreensão de cada meio de transporte, para que a gente tenha regulamentações dedicadas às características de cada meio de transporte. É preciso dizer que o patinete elétrico é um veículo motorizado, ainda que autopropelido, individual, mas é motorizado, ele não é um veículo de transporte ativo, que você se desloca com a sua energia, como é a bicicleta e como é a mobilidade a pé. Isso são características muito diferentes, o que coloca em xeque justamente qualquer regulamentação que coloque eles juntos. Na verdade, eles têm que estar separados, podem eventualmente utilizar a mesma infraestrutura, mas eles têm que ter uma regulamentação dedicada a eles. A infraestrutura cicloviária, que é importante para todos, ela precisa ser ampliada urgentemente. São Paulo hoje tem quase 500 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, aumentou muito, evidentemente, nos últimos anos, mas São Paulo tem aí uma potencial de ter pelo menos 1.500 ou 2.000 quilômetros de ciclovias para todos esses meios de transporte. E nesses eixos onde já estão saturados, né, quer dizer, por exemplo, o eixo da Faria Lima, que a matéria mais mostrou, é um eixo que, por exemplo, precisa ser duplicado. Então, é preciso, por exemplo, rever a dedicação de faixas de rolamento para automóveis, para a ampliação dessa infraestrutura que já está absolutamente saturada, com quase 9.000 viagens por dia do contador eletrônico que ali aponta. Você acha que esses novos equipamentos estão mudando a forma como as pessoas estão se deslocando na cidade, principalmente em pequenos trechos? Eu acho, honestamente, que ainda não. Tá? Primeiro, é preciso separar patinete de bicicletas. Bicicletas são veículo porta a porta, eles contemplam deslocamentos a partir de 5 km. Você vê que 62% dos ciclistas de São Paulo fazem a partir de 5 km o seu deslocamento. Então, a bicicleta ela atende à última milha, ao last mile, como o patinete no sistema de bicicletas compartilhadas, mas no sistema de uso individual, com esse veículo usado individualmente, ele atende aos trabalhadores de porta a porta, né? Eu acho que ainda está muito concentrado no quadrante sudoeste, a área mais rica da cidade, adensado apenas nesse eixo, especialmente nesse eixo cicloviário da Faria Lima, que atende a uma parcela muito pequena da população, e São Paulo tem problemas crônicos, sistêmicos de mobilidade. Então, o grande investimento deve ser em transporte público e nos modos ativos de deslocamento, que mais de 1/3 da população da região metropolitana de São Paulo se desloca de modos ativos, a pé e de bicicleta. Não acho que esses pequenos instrumentos elétricos, né, como patinete, como monociclo elétrico e outros, são qualquer panaceia para a mobilidade de São Paulo. Acho que podem atender um ou outro caso, mas não é sistêmico e não vai resolver o problema crônico de mobilidade de São Paulo, não. Gessner, embora haja um crescimento exponencial desses micromodais, desses novos equipamentos, né, há muitas dúvidas sobre a longevidade desse mercado. Regulação, segurança do usuário e vida útil. Eu estava lendo a respeito, esses patinetes têm uma vida útil de 28 dias, é muito pouco, né, e acaba se tornando um lixo para as cidades também. Esses são desafios para esse novo modelo econômico, né? Olha, qualquer novidade é um desafio. Quer dizer, eu acho que é interessante, eu acho que deve haver uma diversidade de modais, sempre. E naturalmente, como foi colocado pelo Guti, precisa haver uma regulamentação adequada, específica àquele modal. Mas eu acho que é um mercado que teve uma aceitação boa. Ainda é restrito, mas teve uma aceitação boa. Eu acho que o básico é você ter uma visão global, quer dizer, o conjunto de ações, de investimentos, de infraestrutura urbana que a cidade precisa para ter mobilidade. E na matéria anterior, eu acho muito interessante que as pessoas precisam morar mais perto do local de trabalho e precisa haver uma maior integração. Por exemplo, o centro da cidade, com as pessoas morando e tendo residência e trabalho próximas, a necessidade de mobilidade vai ser menor, a quantidade de investimento público será menor. Então, o planejamento urbano está por trás da possibilidade de todos esses modais, né? Como você avalia essa questão da vida útil? 28 dias realmente é muito pouco tempo. O que acontece com esses equipamentos? Patinete, bicicleta? Principalmente patinete, né? Então,
de fato, 28 dias, eu acho que aí estão contabilizados, né, a depreciação do veículo, eventualmente a depredação do uso ou vandalismo, coisas desse tipo, mas é muito também do próprio veículo que tem a sua instabilidade, como é o patinete. É frágil, né? Ele é frágil, exatamente, ele fica ao relento, ele toma chuva e muitas vezes eu acho que isso tudo reduz a sua vida útil. Só que isso coloca em xeque toda a forma em que ele foi colocado, inclusive do ponto de vista do greenwashing, da forma como ele foi apresentado como uma solução verde para a cidade. Não é? Quando você, na verdade, coloca isso em xeque, a vida útil dele curta, ao mesmo tempo em que você demanda uma logística de carregar através de veículos que queimam combustíveis fósseis e gastam, né, quer dizer, para você sustentar toda essa economia girando desse veículo, você acaba colocando em xeque. Tem vários estudos que já apontam que patinete consegue ser mais poluente do que um ônibus, por exemplo, viagens feitas de ônibus a diesel, inclusive. Então, de fato, a gente tem que justamente colocar na mesa, discutir isso tudo e verificar se esses sistemas, de fato, atendem e qual a atenção que a gente está dando. Quer dizer, quanto o poder público também está dedicando de dinheiro público ou deixando de arrecadar, como é o caso dos patinetes. A prefeitura ficou mais de 10 meses para regulamentar algo que a iniciativa privada estava operando no espaço público com alto retorno financeiro dessa operação. Não é barato, ele é cobrado por minutos, ou seja, tudo isso para o empreendedor privado foram vantagens e a prefeitura levou 10 meses para acordar para uma regulamentação e que ainda não está definitiva. Não está claro ainda qual que é o tipo de retorno que se espera do uso do espaço público desses sistemas privados individuais. Por hora que a gente sabe, quem está ganhando bastante dinheiro com esses equipamentos, com esses patinetes, são as fabricantes chinesas, né, Guti? Com certeza. Mudando um pouquinho de assunto, Gessner, a gente viu no começo desse bloco que o sistema de capitalização voltará a ser discutido no Congresso nas próximas semanas. Como você avalia a crença do governo da capitalização, de que a capitalização é uma alavanca para ampliar a poupança interna? Um problema que o Brasil tem. O Brasil não tem poupança, né? Olha, esse é um grande desafio, aumentar a poupança. Eu acho que a proposta de regime de capitalização, em tese, é boa, é uma proposta boa. Porém, o grande problema do Brasil nesse momento, e que está sendo atacado pela reforma da Previdência, é fechar o rombo do sistema previdenciário. Isso, com o projeto que foi aprovado, com o texto base, e com os destaques que foram aprovados pela Câmara, há uma reforma bastante abrangente. Não foi introduzido o regime de capitalização. Acho que no futuro ele poderá ser introduzido, mas não era a questão mais urgente para o Brasil nesse momento. Nem amadurecida também. A discussão não está amadurecida e é uma boa ideia porque, de fato, induz a pessoa a fazer sua própria poupança e, consequentemente, isso aumenta a taxa média de poupança da economia. Porém, nesse momento, isso exigiria uma transferência de recursos. Se as pessoas migrassem do sistema atual para o sistema de capitalização, exigiria um volume adicional de recursos para um país que tem um déficit elevadíssimo nas suas contas. Então, eu acho que nesse momento não é o ideal. Eu acho que nos próximos anos, uma vez avançando no equilíbrio das contas públicas, pode ser uma boa ideia, pode ser uma boa solução. Gessner, essa semana a reforma tributária começa a ser discutida no Congresso. São 3 propostas da Câmara, do Senado e do Governo. Elas vão ser unificadas. Vai ser uma proposta só, um híbrido dessas 3, e devem unificar também vários tributos. Em princípio é isso, simplificação de tributos. Pergunta pertinente para você, existe alguma chance de a gente pagar menos impostos com essa reforma tributária? Olha, é uma má notícia que eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que, naturalmente, a carga tributária no Brasil é muito elevada, mas, de novo, dada a situação que o país se encontra hoje, não há espaço para redução neste momento. Eu acho que, primeiro, a gente precisa fechar o rombo, precisa fechar o grande problema que nós temos. Qual o grande problema que nós temos? Há vários anos que nós nos endividamos em relação a tudo aquilo que o país produz, e isso não para de crescer. Mesmo com a reforma da Previdência, mesmo com essa reforma, que é uma reforma boa da Previdência, necessária,
a dívida pública sobre o Produto Interno Bruto, chamado PIB, vai continuar crescendo até provavelmente 2022. Ou seja, nós ainda temos um problema a ser resolvido nos próximos anos. Nessas condições, não é prudente reduzir impostos. Agora, simplificar imposto, tornar o sistema tributário mais justo, já ajuda enormemente, sobretudo simplificar. Porque a confusão que é o sistema tributário é terrível para todo mundo, sobretudo para os mais pobres, sobretudo para as pequenas e médias empresas. Então, isso já é um avanço enorme. Então, vamos fazer passo a passo. Primeiro, acabar com a confusão, simplificar, acertar as contas e depois a gente pode pensar realmente como fazer uma redução de imposto. Daniel, como cidadão, como é que você percebe essas duas reformas tão importantes para o Brasil, reformas fiscais, previdenciária e tributária? Bom, eu tenho uma posição muito crítica à reforma previdenciária. Eu acho que da forma como foi apresentada é um golpe para o trabalhador brasileiro. Eu fui absolutamente contra, eu não acho que o resultado é bom. E a reforma tributária é fundamental. A gente atua, por exemplo, com o setor de bicicletas em nível nacional, estadual e municipal também, mas em nível nacional você vê que o setor de bicicletas ele é altamente taxado. Vou dar um exemplo muito concreto. A bicicleta elétrica no Brasil, o IPI é de 35%. É mais alto do que rum, whisky, bala para revólver, que são produtos que deveriam ser desincentivados. Então, eu acho que concordo totalmente com o Gessner, né, no sentido de que precisamos trabalhar numa simplificação, desburocratizar e tudo mais, porque é muito confuso, mas, ao mesmo tempo, o sistema tributário é muito desigual. Ele não compreende, por exemplo, no caso das bicicletas, o papel fundamental que ela exerce para a sociedade, que ela deveria ser incentivada, enquanto, na verdade, na prática, ela está sendo desincentivada. Então, uma reforma tributária poderia muito bem olhar para isso e verificar aquilo que, de fato, nós precisamos incentivar e aquilo que nós não precisamos incentivar e que, portanto, o imposto tem que ser mais alto. Daniel Gucci, Gessner de Oliveira, obrigada pela companhia neste sábado. Uma ótima noite para vocês. Boa noite. Boa noite. No mundo, manifestantes se reúnem em Lisboa para protestar contra uma conferência de neofascistas europeus em Portugal. Extrema-direita na Itália tenta manobra para assumir o poder. E a polícia russa prende dezenas de pessoas em Moscou e São Petersburgo. O ator Richard Gere vai à Itália para defender imigrantes do norte da África. A manifestação no centro de Lisboa foi convocada por grupos contrários à escolha da cidade para o encontro de partidos de extrema-direita de vários países da Europa. Os participantes alertaram para o avanço do fascismo no continente. Não deveria ser aceitável no nosso país que se autorizassem concentrações que trazem de vários países movimentos xenófobos, movimentos racistas, movimentos abertamente fascistas e, portanto, do nosso ponto de vista, isso não deveria ser permitido. Na Itália, o ministro do Interior, Matteo Salvini, líder do movimento de ultradireita Liga do Norte, pediu a convocação de eleições antecipadas. O objetivo de Salvini é assumir o controle total do governo, que atualmente divide com o Partido 5 Estrelas. Os dois grupos haviam se aliado nas últimas eleições, mas agora ocupam campos separados. Dezenas de pessoas foram presas em Moscou e São Petersburgo, na Rússia. Elas foram às ruas para defender a liberdade de expressão e eleições livres. Na capital russa, cerca de 40 mil pessoas tomaram parte no ato, o maior dos últimos anos. O ator Richard Gere pediu ao governo da Itália que pare de demonizar os imigrantes vindos do norte da África, que buscam refúgio no país. Gere foi à ilha de Lampedusa, no sul da Itália, um dos locais onde chegam os barcos de imigrantes. Ele comparou os dirigentes italianos a Donald Trump, a quem acusou de desperdiçar tempo e energia para atacar as pessoas que buscam refúgio no país. Na 19ª edição dos Concertos Banrisul para a Juventude, com a apresentação da Orquestra de Câmara Teatro São Pedro em Porto Alegre, as crianças são apresentadas ao universo da música erudita de uma maneira lúdica. Na chegada ao Teatro São Pedro, a ansiedade de quem vai assistir a um concerto pela primeira vez. Eu acho muito lindo a forma que eles tocam, a forma que eles pegam um instrumento, que eles tocam. Eu vejo que é de coração, que é com alma. Os instrumentos que muitas crianças só conheciam do papel ganharam vida no palco. E o Arthur aprendeu um pouco mais sobre como trabalha o maestro. Eu pensava que aquele que
tá fazendo os sons com as mãos, ele não fazia assim com as mãos. Eu pensava que ele só fazia assim com aquele pauzinho. E usa as mãos. Ele usa as mãos, né? Ao todo, mais de 1.000 estudantes de escolas públicas vão assistir à 19ª edição dos Concertos Banrisul para a Juventude, com a apresentação da Orquestra de Câmara Teatro São Pedro. Esses concertos são, na verdade, uma aula sobre como funciona uma orquestra. E as crianças são apresentadas a esse universo da música erudita de uma maneira bem divertida. A gente proporciona de uma forma muito próxima da linguagem que as crianças conhecem da música, porque algumas coisas que elas ouvem, a apresentação das famílias de uma orquestra. Apresentamos as famílias das cordas, das madeiras, dos metais, da percussão, em grupos. Vamos ouvir o pagode? Algum instrumento que tenha te chamado a atenção, que você gostou? O mais grandão. Os próximos concertos vão acontecer no dia 24 de setembro. Escolas públicas interessadas devem se inscrever a partir de 26 de agosto pelo site da orquestra. Eu gostei. Eu quero vir outro dia. Eu amei. E veja daqui a pouco, o Brasil conquista vários ouros no PAN e consolida a 2ª posição nos Jogos de Lima. E ainda, São Paulo quebra a invencibilidade de 8 jogos do Santos, mas o Peixe continua na liderança. Fique com a gente, o intervalo é bem rapidinho. O Jornal da Cultura está de volta, agora na companhia de Cadu Cortez. Boa noite, Cadu. Vamos falar de esporte, do esporte como ferramenta para a educação. Importantíssimo, né? Muito. Boa noite, Ana. Legal. Vamos lá, então, para o nosso bloco de esporte. Numa academia de futebol de Fortaleza, no Ceará, o estudo faz parte da preparação, o estudo do atleta. O incentivo à carreira profissional de jogadores caminha junto com a educação. Vamos ver. O desejo de muitos em trilhar os caminhos do esporte conta atualmente com um grande suporte. Os projetos de intercâmbio que unem futebol e estudos no mesmo pacote, deixando para trás o tempo em que abraçar a profissão de jogador significava abandonar também a formação escolar. Da união de 3 ex-jogadores surgiu a Hat-Trick Academy. A marca trabalha com atletas de alto rendimento em parceria com universidades e high school americanas e clubes europeus de pequeno porte. Eles saem de um cenário aqui do Brasil para poder vivenciar um cenário totalmente diferente, né? No país de primeiro mundo, com clubes que geram e oportunizam para eles um crescimento, né? Com estrutura, com a metodologia de trabalho, a força física do futebol europeu também faz com que os nossos jovens tenham uma evolução muito boa. Além dos treinos em campo e acompanhamento nutricional, o foco no idioma aqui também é imprescindível para que estes atletas conquistem a tão sonhada carreira profissional e possam voar tão longe quanto chutam uma bola. Segundo um dos sócios, as oportunidades lá fora são bastante promissoras. Hoje nós estamos com quase 150 atletas. Se os 150 atletas estiverem prontos, os 150 vão ter oportunidades. Logicamente, os melhores com as melhores oportunidades e assim, o processo é totalmente meritocrático. Existe bolsa de estudos para todo mundo. Agora o atleta tem que estar pronto. O Wilson começou treinando na Hat-Trick e está jogando em um clube da Alemanha há mais de um ano. Estou com a mente mais aberta, aprendi outra língua. Ainda estou aprendendo, na verdade, né? Que é muito difícil o alemão para poder falar assim, é muito complicado ainda. Mas agora, quando eu voltar agora para a temporada, vou para o curso e começar a treinar mais o alemão, né? Aqui os atletas treinam 3 vezes por semana durante 1h30. Os jogos são filmados para apresentar os atletas lá fora, levando o sonho desses meninos e meninas ao encontro de sua realização. O futebol feminino aqui no Brasil não é tão bom quanto lá fora, então eu pretendo ganhar uma bolsa para poder tanto estudar o inglês lá fora quanto ser jogador profissional de futebol.
Muito bom, aparece ali hat-trick, né? Que são os 3 gols que são feitos no mesmo jogo. A gente vai ver daqui a pouquinho o que é um hat-trick. Nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, o Brasil consolida mais um dia em segundo lugar no quadro geral de medalhas. Vamos dar uma olhada nas medalhas. Só atualizando, o Brasil tem 52 medalhas de ouro. Podem vir mais medalhas, que amanhã tem competições também no Karatê. A gente vai trazer todos os detalhes no Jornal da Cultura, primeira edição, na segunda-feira. Nesse sábado, um dos campeonatos mais disputados do mundo começou com uma chuva de gols. Vamos ver. Isso aí, Ana. Só para a gente fechar aqui, aproveito já, o Flamengo venceu o Grêmio por 3-1. O jogo terminou há poucos instantes também, uma vitória importante que deixa já o Grêmio perto ali do G5 do Brasileirão. Cadu Cortez, sempre um prazer apresentar o jornal com você. Prazer é meu, Ana. Uma Valeu. ótima noite. Você também. Estamos terminando esta edição do Jornal da Cultura com as imagens que viraram notícia hoje. Não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/jornalismo TV Cultura. Obrigada pela companhia, uma ótima noite, um bom domingo. Até segunda.